Me chamo Wanderson Almeida, está começando mais um Screener One. Filadélfia foi um filme de 1993 de Jonathan Demme que, no mínimo, deve ser reassistido. Se você já assistiu, se você não viu, deve ser assistido. Então, vamos falar sobre isso. Jonathan Demme é o mesmo diretor de Silêncio dos Inocentes. Então, tirando por aí, já dá para você perceber que o cara sabe fazer filme. E aqui em Filadélfia, apesar de ser um filme de 1993, com Tom Hanks, Denzel Washington, o tema abordado já naquela época era um tema complicado de se falar, que era fala sobre preconceito, homossexualidade, HIV. Então, vamos aos pontos. O filme ele envelheceu muito bem. Se você assistir o filme hoje, você vai ver que ainda hoje nós temos determinados problemas na sociedade que o filme vai fazer você lembrar uma ou outra situação que você com certeza já viu, já presenciou, tá? Então vamos lá, do que se trata a história, tá? Nós temos o Andrew Beckett, que é interpretado pelo Tom Hanks. Ele é um excelente advogado de uma firma muito grande e em um determinado momento ele descobre que ele está infectado com HIV, com o vírus da AIDS. E o que acontece? Ele tenta esconder o máximo possível dos seus empregadores a questão a questão da doença. Primeiro porque deixa bem claro que os diretores da firma são extremamente preconceituosos. Em várias e várias situações lá ele deixa isso claro. E segundo porque o estado físico dele, naquele momento pelo menos, não influenciava em nada no trabalho dele. Então ele preferiu separar a vida pessoal da vida profissional, certo? Mas em um determinado momento, quando ele descobre, ele começa a passar mal, ter algumas lesões no corpo, e aquilo acaba sendo descoberto e ele está participando de uma grande negociação, e eles armam para ele, para que ele fosse desligado, fosse demitido por incompetência e não pela doença, sendo que todo mundo sabe que era o contrário. Ele foi demitido pela questão do preconceito da doença em si. Esse é o ponto do Tom Hanks. Por outro lado, nós temos o John Miller, que quem interpreta é o Denzel Washington, que interpreta um advogado muito bom também, só que ele é negro e ele é homofóbico. Então nós temos, por um lado, um advogado ótimo, porém homossexual, portador do vírus HIV, e por outro lado, nós temos um advogado negro que já sofre alguns preconceitos, porém ele é homofóbico. Aonde é que essa situação vai levar? Depois que o Andrew ele é demitido, ele começa a procurar vários e vários advogados e todos eles negam pegar a causa, falam que não há uma causa, esqueci o termo que eles utilizam, não há uma base legal. Primeiro, todo mundo faz por dois motivos. O primeiro, porque a firma é muito grande, e o segundo, porque quase todo mundo naquela situação tem aquele preconceito. Você vê isso muito bem num determinado momento, quando o Andrew vai falar com o Joe, ele não sabe ainda que ele é portador do vírus da AIDS, e depois que ele sai de lá da conversa, o Joe entra em parafuso, ele pede para falar com o médico na mesma hora, sai limpando tudo, passando álcool em tudo, entendeu? Pensando que tudo que o Andrew pegasse contaminasse lá, quando a gente sabe que não é assim. A gente sabe que isso não acontece dessa forma. É uma doença sim grave, mas é uma doença controlada. Enfim, só que naquela época já existia o preconceito, como sempre existiu, e há, infelizmente, né? A gente sabe na sociedade que isso ocorre. Então, o filme ele é muito forte e muito triste ao mesmo tempo, porque você vai acompanhando a jornada do Andrew, todo aquele desgaste físico, aquele desgaste mental que ele está tendo
ao levantar aquela questão, e não é uma questão sobre dinheiro. E deixa isso bem claro, não é uma questão sobre o dinheiro, mas sim o fato de que a empresa o demitiu por preconceito e tentou acabar com o trabalho profissional dele. Tem duas cenas específicas no filme, duas não, três cenas específicas que, nossa, acabam com você. Primeiro porque a canção Street of Philadelphia ganhou o Oscar, né, de melhor canção original na época, que é do Bruce Springsteen. E, nossa, quando você vai ouvir a canção, quando você vai ler, vai entender a letra, você vê que é uma música que destrói o coração, uma música de alguém que realmente está destruído, está destroçado. Então, quando na primeira conversa do Andrew com o Joe, e o Andrew fala, não, há sim uma causa provável, então me fala que é uma questão pessoal, que você está com preconceito, que você não quer pegar no meu caso, que eu aceito. Aí o Joe fala, preconceito, é uma coisa pessoal, é minha, eu não vou te atender, eu não quero o caso. Então o Joe, ele era a última cartada do Andrew, e você vê ele saindo do escritório do Joe e começa a tocar a canção, e você vê que o Andrew tá perdido. Você vê que ele olha assim, com um olhar assim, totalmente destroçado. Você vê que ele é um ser humano quebrado. Você vê que ele não tem o que fazer, ele não tem para onde ir. Ele fica olhando assim, perdido, querendo chorar, mas ele tá na rua e ele segura o choro, entendeu? Então, tipo, é um negócio que destroça a alma realmente. O Tom Hanks mereceu o Oscar, o melhor ator naquele filme, naquele ano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em um momento já lá na frente, quando o Andrew está muito debilitado, está participando do julgamento, mas está extremamente debilitado. Então, após uma festa, o Joe fala que eles têm que discutir, tem que conversar sobre o caso. E o Andrew olha para ele e pergunta se ele já tinha participado de uma ópera, se ele já tinha acompanhado uma ópera. E o Joe fala que não gostava, que não entendia. E naquele momento começa a tocar uma ópera, e o Andrew começa a descrever para ele os sentimentos, o que aquilo representa, como aquilo representa. E o Joe fica olhando assim, e ele vai entendendo aquilo, e é uma canção de perda, é uma canção de quem está quebrado, é uma canção de quem está perdido, é uma canção que arrebenta com a alma. Você vê que o Andrew está cantando, e pode ser a última canção que ele vai cantar. Então, cara, é muito, destrói a alma realmente. O Jonathan Demme nesse filme, ele mostra ao espectador que o quanto uma pessoa naquele estado sofre. E nós vemos isso não apenas com quem é portador de HIV, que há um preconceito muito grande, mas até mesmo com os próprios homossexuais, que hoje em dia tem um espaço maior, tem uma visibilidade maior, só que o preconceito ainda há aí. Há um grande movimento, claro, de inclusão, tanto na parte profissional, quanto na parte educacional, porém a gente vê que ainda há esse preconceito. Em um determinado momento, o Joe fala uma coisa que realmente é interessante, quando ele fala, o personagem do Mason Watts, quando ele fala que não, nós crescemos com isso, nós somos ensinados pelos nossos pais esses preconceitos, esses dogmas, e quando nós crescemos, nós trazemos aquilo de berço. O preconceito, ele vem de berço, a verdade é essa. Então, o filme ele é muito bom, vale muito a pena, tá? Se você tiver um tempinho aí, são 2 horas do tempo que você não vai perder. O filme ele é maravilhoso, e ele é um filme que não envelheceu nada, vale muito a pena assistir. Essa é a minha dica, Philadelphia, de Jonathan Demme, de 1993, tá? Você não vai se arrepender, beleza? Você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Se você puder, se inscreve no canal, vira um membro aí, que ajuda demais a gente, mais o nosso trabalho. Sei que o nosso trabalho é pequeno, é tudo muito caseiro ainda,
Mas um dia a gente chega lá e nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, a gente está aqui mesmo para falar sobre filme, para dar dicas para vocês do que vale a pena ser assistido, do que está por aí, não só o que está sendo lançado, mas tem muito filme antigo aí que vale muito a pena assistir. Então, fiquem todos com Deus e até logo.